Portanto, peguem as Bíblias de vocês, abram em Josué capítulo 2. Já vão se ajeitando aí no sofá, já vão se assentando aí na cadeira, na mesa, onde quer que vocês estejam. E vamos ler então o capítulo 2 de Josué, mas antes de começarmos aqui o estudo do capítulo 2 de Josué, vamos fazer uma oração e então começaremos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor até aqui tem cuidado da gente, o Senhor nos cuidou durante esse dia, nos abençoou, nos protegeu. A Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá paz e o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra, Pai. E agora abrimos no capítulo 2 de Josué. Que o Senhor seja conosco. Que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, Pai, para estar com a gente, nos dando a sabedoria, o entendimento, a inteligência que nós precisamos. Sejam com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, Pai, e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Então, boa noite, gente. Ontem nós começamos, então, a leitura do livro de Josué. Ontem lemos o capítulo 1 de Josué, nós vimos aí um pouco da introdução, quantos anos tinha Josué, vimos que o livro inteiro de Josué tem aí uma duração aí, passam-se entre 6 e 7 anos, do capítulo 1 até o capítulo final. Vimos alguns outros detalhes, mas agora o que é importante é que nós lemos ontem que Josué pediu para o povo se aprontar, para o povo se preparar, porque dali 3 dias eles iriam invadir a terra de Canaã. Agora no capítulo 2, Josué manda alguns espias para dar uma checada na terra. Então, já abra a Bíblia. Vocês já estão sentindo, se você tem acompanhado com a gente aqui todo o Bora Ler a Bíblia, tem lido aí desde o Gênesis, que agora finalmente está chegando tudo aquilo que tinha sido prometido para Abraão, 400 e tantos anos antes. Agora finalmente está chegando, a gente está chegando nas vésperas da invasão, as vésperas da batalha. Capítulo 2, então, de Josué, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Internacional, começa assim. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Lembrando que do lado da margem leste do Jordão, onde eles já estavam acampados há um bom tempo, eles conseguiam, dali da margem, eles conseguiam enxergar do outro lado, lá ao longe, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade extremamente fortificada. É uma cidade com muros altos, muros grossos. E agora Josué manda esses 2 espias, esses 2 espiões, para dar uma olhada, ver, tentar achar algum ponto fraco, tentar ver alguma coisa. E aqui, já no verso 2, verso 1, na verdade, fala que eles já passam a noite na casa de uma prostituta, chamada Raabe. Raabe aqui, então, acolhe esses 2. Eles entram na casa, eles ficam na casa da Raabe ali, e aí acontece agora toda a cena aqui que começa a partir do verso 2, olha só. Todavia, o rei de Jericó já tinha sido avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela deu o famoso migué, né? Porque olha só, verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Era comum para a galera daquela região e daquela época eles terem realmente lugares para dormir no terraço por conta do calor. Então eles já tinham coisas preparadas no terraço para dormir ali ao ar livre por conta do calor que tinha na região. Então eles já foram lá, os espiões foram lá, se esconderam no meio desses talos de linho e a Raabe colocou eles lá dentro. Verso 7, os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram a porta foi trancada. Antes de os espiões deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra.
Olha que interessante, né? Raabe, uma mulher ali cananeia, de uma cidade pagã, já falando de Yahweh, já falando ali de Deus para os próprios espiões. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Vocês lembram que Deus tinha prometido para Moisés e para o povo, que Deus, ele prometendo, que ele causaria um terror, um espanto pelos povos de onde eles iriam entrar. Olha aqui já se cumprindo a promessa de Deus, que ele já tinha feito lá atrás. Falou assim, eu vou causar um medo terrível, um espanto terrível nesses povos. Raabe aqui já está dando o testemunho disso. Olha só. Vou ler aqui de novo. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Olha que interessante. Raabe aqui, então ela conta por que eles estavam apavorados, por que eles... E a Raabe ouviu falar, não só Raabe, todos os povos ali tinham ouvido, imagina, 40 anos atrás. Ouvimos falar de Deus de vocês abrindo o Mar Vermelho. Ouvimos falar da derrota dos reis aqui do outro lado da margem, os reis amorreus. Nós sabemos, olha só, Raabe atestando saber de conhecer Deus. Isso mostra pra gente uma coisa muito simples, que todos ali, olha que interessante, esses 40 anos no deserto, serviram de mais 40 anos de período de graça, período que o povo ali de Canaã poderia se arrepender, porque segundo o depoimento de Raabe, todo mundo já estava sabendo o que Deus tinha feito pelo povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, a fuga do Egito, a derrota dos reis. Raabe, cara, e é muito louco, né? Se Raabe sabia, cara, todo mundo sabia. E ela atestou que todo mundo estava sabendo. E aí todo mundo teve um momento de escolha. Acreditamos no Deus da galera lá que está vindo lá do Egito ou a gente continua seguindo nossos próprios deuses aqui? Aqui fica muito claro para mim que Raabe fez a escolha dela. Ela atesta e ela testifica e ela fala aqui. Olha só, quer ver? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela já atesta isso. E ela pede para, obviamente, faz um acordo com os espiões, né? Por favor, me livra. Verso 14. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Fizeram um acordo. Justo, né? Você não dedura a gente e a gente te salva quando você voltar. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Raabe aqui então tem mais uma informação. Ela morava em cima do muro da cidade. Eu já devo ter comentado isso antes. As cidades, né, eram muradas, tinham muralhas. Eu falei isso, eu acho que quando eu estava falando de Sodoma e Gomorra, na história de Ló. Na porta da cidade, de todas as cidades, era muito comum no portão ser realizado o quê? Comércio. Passavam viajantes ali de outros lugares, era a rota, então em vez deles precisarem entrar dentro da cidade, eles simplesmente paravam e faziam os negócios ali no portão da cidade. Acordos eram fechados, julgamentos eram feitos, juízes atuavam no portão da cidade, tratados, venda de imóveis, enfim, era tudo. Todo comércio
girava em torno do portão da cidade, ali nos muros da cidade. Raabe, uma prostituta, morava em cima do muro da cidade, porque era ali que os viajantes passavam. Ela morava no ponto, no lugar certo, se ela quisesse captar os clientes dela. Ela morava em cima do muro, e quem morava em cima do muro já sabiam o que eles faziam. Verso 17. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Então aqui eles fazem mais um acordo. O dia que a gente voltar, esse cordão que você está ajudando a gente a descer, ele vai ter que estar pendurado na janela da tua casa, para a gente identificar a janela. E tem que estar toda a tua família dentro. Verso 19. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, porque a gente não vai saber quem que é a tua família. A gente vai invadir aqui a cidade. Quem estiver fora da tua casa vai ser morto. A gente vai matar, porque a gente não tem como saber, né? Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Eu imagino a alegria dos espias chegando assim: Josué, você não vai botar uma fé, Josué. A gente aqui morrendo de medo, é eles que estão morrendo de medo da gente, a gente aqui achando que, né, o Senhor entregou porque eles estão ali ó, se borrando nas calças. Contou tudo que tinha acontecido. E é muito louco, né? Porque Raabe, aqui nessa história, uma prostituta, pagã, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, do nada, ouve falar de Deus, ouve falar dos feitos dele, acredita e se converte, começa a seguir o Deus verdadeiro. E no final a gente vê lá, né, em Mateus, que Raabe faz parte. Ela entrou, teve o privilégio de entrar na linhagem de Jesus Cristo. Baita privilégio. Nós veremos mais pra frente mais alguns relatos do que aconteceu com Raabe. Mas o fato é que Raabe ouviu e só de ouvir o que tinha acontecido, ela acreditou e ela se converteu. Ela não precisou ver o Mar Vermelho abrir, ela não precisou ver as pragas do Egito, ela não precisou ver os reis sendo destruídos, ela não precisou ver nada. Ela, como todos ali da região, ouviram. Só que no relato bíblico que a gente tem aqui, ela que se arrependeu. Ela que viu que Deus era o Deus verdadeiro, que os deuses que ela estava adorando ali, provavelmente, que ela adorou a vida inteira, não valiam de nada. Isso mostra, mais uma vez, que o povo ali de Canaã não era ignorante com relação a Deus. Todo o povo ali já tinha ouvido falar. E Deus, entre Deus abrir o Mar Vermelho e fazer tudo aquilo, até ele entrar agora, se passaram 40 anos. O povo teve 40 anos a mais. 40 anos a mais aí de um tempo para poder se arrepender. O povo poderia se voltar para os caminhos de Deus ou poderia se rebelar e continuar, né, com seus próprios caminhos. E a gente vai ver que o povo realmente continuou com os próprios caminhos. Mas sempre existiram alguns ali no meio do povo que se converteram. Sempre existiram estrangeiros que acreditavam em Deus e se uniam ao povo de Israel. Mas não é o caso aqui somente é da Raabe. E aí terminamos o estudo de hoje. Nós veremos ver como será esse desdobramento, como que eles vão fazer agora. Porque agora eles têm que atravessar todo o exército, têm que atravessar o Rio Jordão. Não era uma travessia fácil, é um baita de um rio, não é assim, não existe a ponte para atravessar, não era uma coisa simples. Eles têm que atravessar o Rio Jordão, eles têm que se preparar para a invasão. Então agora a gente vai começar a ver toda a preparação,
para de fato eles entrarem na terra e agora atacarem Jericó. Mas isso fica para os próximos capítulos. Hoje já terminamos, ficamos por aqui, vamos fazer uma oração e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, agradecemos porque podemos aqui estudar, Pai, mais um capítulo, o capítulo 2 de Josué, e vimos aqui a história de como Raabe, só de ouvir o que o Senhor tinha feito pelo povo, acreditou em Ti, Pai. Ela te respeitou, te temeu. O povo de Israel viu tudo isso. O povo de Israel foi liberto do Egito, viu as 10 pragas, viu o Mar Vermelho abrir, viu água jorrar da rocha. O povo de Israel viu a nuvem de noite e de dia. O povo viu a tua voz no Monte Sinai. O povo viu tantas maravilhas e muitas vezes o povo se desviou. Raabe só precisou ouvir falar de ti, Pai, e ela já acreditou. Que nós possamos ser iguais a Raabe, Pai. Que a gente não precise de provas e manifestações e teofanias e coisas maravilhosas e extraordinárias. Que só de ouvir, Pai, e de ler o que o Senhor fez, que a gente possa acreditar em Ti. Que a gente possa ter essa fé que a Raabe teve. De acreditar em tudo que o Senhor fez, simplesmente de ouvir, Pai. Nos dê essa fé. O Senhor disse, Pai, lá quando esteve aqui na terra, quando estiver lá no Novo Testamento, que felizes são aqueles que não viram e creram. Que nós possamos ser assim, Pai. Mesmo não vendo, mesmo não participando disso. Que a gente possa crer, Pai. E que a nossa fé possa aumentar dia após dia. Nos dê um ótimo restante de noite, um bom descanso. Abençoe a todos que estão acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia. Abençoe todas as famílias que estão aqui representadas, seus amigos. Enfim, perdoe os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém. Valeu, gente! Queria agradecer a presença de vocês. Lembrando que nós fazemos isso todos os dias. De segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Josué capítulo 2, amanhã será capítulo 3 e assim por diante. Você está mais que convidado a retornar aqui todos os dias no ao vivo. Caso você perca qualquer ao vivo, temos o nosso canal no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Beleza, gente? Um grande beijo, abraço para vocês, todos um ótimo restante de noite aí. E até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Josué capítulo 3. Um grande beijo, um abraço, valeus e falou!